Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos à nossa disciplina de Fisiologia das Árvores. Então hoje finalmente vamos mudar de assunto, né? Vamos começar a falar aqui sobre nutrição mineral em plantas. Já falei bastante, né, sobre relações hídricas. Então, elementos minerais, assim como água, são recursos ambientais normalmente escassos nos ambientes. Ou seja, que as plantas precisam competir muito para poder tê-los disponíveis. Então, da mesma forma que elas competem por água e, e luz para fazer fotossíntese, elas competem também por elementos minerais. E a partir do estudo de funções e da necessidade desses elementos minerais ao longo dos anos, foi que começou a se perceber a sua importância. E aí a gente observa aqui nessa figura que ao longo dos anos ocorre um aumento na utilização de fertilizantes naturais, né? Utilização e comercialização. Por quê? Porque cada vez mais se percebe que uma nutrição adequada é essencial tanto para o crescimento e desenvolvimento de plantas, quanto para o aumento na sua produtividade. Então, daí começou-se a fazer diversas pesquisas sobre as funções e sobre e sobre a quantidade necessária desses elementos para plantas. Surgiu uma coisa dentro da agricultura chamada de revolução verde, que se concentrou principalmente na produção e no estudo da utilização de elementos minerais. E a gente hoje em dia já se compreende, né, muita coisa que não se compreendia há menos de 100 anos atrás, né, muitas coisas que a gente compreende hoje sobre essencialidade e utilização desses elementos, né, evoluíram muito a partir da percepção de sua importância para o crescimento e desenvolvimento de plantas. Então, para iniciar, né, falando sobre cada um desses elementos que são essenciais para plantas, eu quero primeiro mostrar uma coisa de que dentro da tabela periódica, desses mais de 100 elementos químicos conhecidos, alguns naturais e alguns artificiais, né, que não existiriam em condições naturais aqui na Terra, uma percentagem pequena é o que é utilizado como essencial para plantas. Daqui a pouco eu defino mais em detalhes sobre o que é um elemento essencial. Mas basicamente, de todos esses elementos aqui, apenas alguns deles é que as plantas não conseguem sobreviver, não conseguem completar todo o seu ciclo de vida na sua ausência. E nem todos eles estão presentes no solo, né? Então, se eu pegar aqui esses que estão em destaque em azul, hidrogênio, carbono e oxigênio, são elementos químicos que vêm principalmente através da fotossíntese e através da água. E através da respiração também, né, aeróbica que as plantas fazem. Então, esses aqui simplesmente a gente não precisa adubar o solo com eles, porque as plantas conseguem obter de outra forma. E eles três aqui correspondem a aproximadamente 96% do peso seco de plantas, né? Então, se a gente fizer a biomassa seca de uma planta, secar ela em estufa e pesar depois e separar os elementos químicos, aproximadamente 96% daquele peso seco vai ser de hidrogênio, carbono e oxigênio. Isso varia de espécie para espécie, tá? Mas de uma média bem geral, é mais ou menos essa proporção que acontece. Em seguida, o que eu coloquei em roxo aqui, nitrogênio, fósforo e potássio, ocupam mais ou menos de 2,7 a 3% do peso seco de plantas. E esses aí são considerados macroelementos. Então, em qualquer projeto de adubação, em qualquer situação que você precisa adubar um solo para o desenvolvimento de plantas, você vai estar investindo bastante em nitrogênio, fósforo e potássio. São aqueles adubos que vocês compram nas lojas chamados de NPK, tá? Porque exatamente tem esses três aí na maior proporção. E se a gente for pensar neles, correspondem a aproximadamente 3% do peso seco. Além deles, os que estão em amarelo aqui, enxofre, magnésio e cálcio, fazem parte também, são utilizados também em grande quantidade, mas o somatório desses três aí normalmente não chega a ser 1%, né? Normalmente dá em torno de 0,7% ou um pouquinho mais, um pouquinho menos.
Então, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cálcio e enxofre são os chamados macroelementos. Então, em disciplinas do curso de nutrição e mineral, aliás, nutrição e características do solo e nutrição de plantas, né, que fugiu o nome agora, vocês vão estudar esses elementos, esses 6 elementos aí, como sendo os macroelementos, né, ou seja, aqueles elementos químicos que as plantas utilizam em maior quantidade. E se eu somar os macroelementos com hidrogênio, carbono e oxigênio, aliás, eu vou ter mais de 99% do peso seco de plantas. Mas isso não quer dizer que as plantas só precisam disso para a sua sobrevivência nos ambientes, né? Porque às vezes a gente tem mania de achar que um elemento ele é mais importante de acordo com a quantidade em que ele está presente. Então, além disso, né, tem diversos outros elementos minerais que eu coloquei em verde aqui, que são molibdênio, manganês, ferro, níquel, cobre, zinco, boro e cloro, que são os chamados microelementos, que estão, se eu somar todos eles, não chega a ter 0,1% mais ou menos. Normalmente está na faixa de 0,1% da massa seca de plantas. Não, dificilmente chegaria a 1%, nem em algumas espécies, porque isso varia também. E todos esses elementos minerais aí, então eles também são essenciais. Não quer dizer que porque eles estão presentes em quantidade pequena, eles não são necessários. Daqui a pouco eu vou explicar a importância de cada um deles. Além disso, existe cobalto e silício, que existe uma controvérsia se eles são essenciais ou não, né? O que eu posso dizer é que eles são necessários para que as plantas completem o seu ciclo de vida, são importantes para a produtividade, mas com relação à definição existem algumas dúvidas se eles devem ou não ser considerados essenciais. Daqui a pouco eu vou explicar por que surge isso. Bom, mas classificação de elementos de acordo com quantidade, ele nem sempre é interessante, porque a gente precisa levar em consideração alguns outros fatores. Então, por exemplo, como é que eu sei que um elemento químico é essencial para a planta? Ele só vai ser considerado essencial se a planta não conseguir completar o seu ciclo de vida. Ou seja, é essencial exatamente por isso. Ciclo de vida significa os processos que acontecem desde a germinação até o florescimento e produção de sementes. Ou seja, germinou, produziu sementes novamente. Então isso significa que a planta conseguiu completar o seu ciclo de vida. Para se testar a essencialidade de um elemento químico, então só dá para fazer isso em soluções nutritivas, porque numa solução nutritiva você controla todos os elementos químicos que estão sendo fornecidos para plantas. Por isso que ao longo das décadas se demorou muito a se estabelecer quais os elementos essenciais, porque quando se faz testes em solos, pode ser que mesmo que você não forneça um elemento químico, ele já esteja presente naquele solo, então aí ele vai causar um efeito que você não consegue controlar. Então, em solução nutritiva, se eu coloco uma solução contendo todos os elementos que eu já sei, a partir de pesquisas anteriores, aliás, que eles são essenciais para o crescimento de plantas, e coloco uma outra solução nutritiva com todos os elementos, com a exceção de um, que eu quero testar a sua essencialidade, se por acaso a planta completa todo o ciclo de vida, mesmo que ela tenha um crescimento mais lento ou tenha dificuldade em completar o seu ciclo de vida, mas se ela consegue completar o ciclo de vida, então aquele elemento que eu suprimi da solução nutritiva, ele não é considerado essencial. Se por acaso a planta não completa o ciclo de vida, aí a gente considera ele como sendo elemento essencial. Ok? Então, por isso que surgem algumas controvérsias, mas basicamente a definição de essencialidade é isso. A planta não consegue completar o seu ciclo de vida na ausência daquele elemento. Então, isso é um exemplo com plantas de fumo, de testes de essencialidade de elementos. Então, a gente observa diversos sintomas que podem acontecer, mas o que é importante não é o sintoma, não é o efeito no crescimento de plantas. Para se testar a essencialidade, é a capacidade que a planta vai ter ou não de completar o seu ciclo de vida.
Então, voltando a discutir sobre a composição química, né, dos elementos, no livro o texto de nossa disciplina tem duas tabelas que eles comparam a percentagem dos elementos químicos, então aquilo que eu comentei sobre percentagem de cada um desses grupos, né, do hidrogênio, carbono e oxigênio, dos macronutrientes aqui e dos micronutrientes, que é a sequência da tabela, está sendo mostrada aqui, tanto em percentagem em relação à matéria seca, quanto em número relativo de átomos em relação ao elemento que tem, de todos esses elementos essenciais, o que tem proporcionalmente menor na sua composição. Então observem aqui, né, molibdênio. Se eu tiver um átomo de molibdênio, em média, eu vou ter 1 milhão de átomos de nitrogênio. E uma quantidade bem maior, né, de hidrogênio, carbono e oxigênio, só para a gente ter uma noção dessa proporção. É claro que, como eu falei, isso varia de espécie para espécie de planta, tá? E quando a gente mede isso em termos de percentagem, ocorre uma pequena variação em relação ao número relativo de átomos, porque esses átomos possuem peso molecular diferente. Então tem um efeito diferente também com relação à concentração de peso deles, né, na matéria seca de plantas. Mas isso aqui é interessante para a gente entender a questão da proporção que existe entre eles. Inclusive nessa tabela aqui existe o silício, que é aquele que eu falei que não se sabe, que não é considerado ainda um elemento essencial por alguns autores. Daqui a pouco eu volto nesse assunto, tá, para discutir por que ou não ele é essencial, mas por enquanto observem, a quantidade dele na massa seca, ou seja, na biomassa de plantas, ocorre em quantidades tão elevadas que ele entraria no grupo dos macroelementos, ou macronutrientes, né, que eu acabei de comentar. E todos esses outros aqui, que tem uma proporção muito pequena, eles são essenciais também, inclusive níquel e molibdênio, que tem quantidades tão pequenas que são difíceis até de se detectarem. Mas na ausência deles, as plantas não conseguem completar o seu ciclo. E inclusive esses dois últimos elementos, eles demoraram muito a ser considerados essenciais, porque às vezes, quando se fazia um teste semelhante a esse que está representado nesse esquema, de você suprimir todos os elementos químicos de uma solução, germinar a semente e deixar ela completar o seu ciclo de vida, a planta completava o ciclo de vida mesmo que não fornecesse níquel nem molibdênio. E por que ela completava? Porque uma quantidade muito pequena presente na própria semente já era suficiente para que as plantas completassem o seu ciclo de vida. Então, para mostrar como eles são necessários em quantidade pequena. Então aí teria que repetir, só depois de um tempo foi que percebeu-se isso e disseram assim, vamos repetir o ciclo, vamos coletar a semente produzida pela própria planta naquela solução nutritiva, sem molibdênio, sem níquel, e vamos colocar num segundo ciclo, depois num terceiro ciclo. Só daí é que se percebeu que no segundo ou no terceiro ciclo a planta não conseguia completar o seu ciclo de vida. Tá? Então, ou seja, é um elemento essencial, exigido em quantidade extremamente pequena. Jamais você vai perceber a deficiência desse nutriente em condições naturais, porque qualquer traço que exista no solo já é suficiente para que a planta complete o seu ciclo de vida, mas por definição é um elemento essencial. Ou seja, a planta não completa o ciclo de vida dela na ausência daquele elemento. Né? Eu espero que tenha ficado bem claro essa definição, que aí eu vou utilizar ela daqui a pouco para a discussão sobre esses elementos que a gente tem dúvida se são essenciais ou não, como o silício. Bom, mas classificação com relação à concentração, ela é interessante do ponto de vista de adubação, tá? De repor nutrientes utilizados pelas plantas, do ponto de vista mais prático, digamos assim. Mas isso não significa muita coisa do ponto de vista fisiológico, porque elementos presentes em quantidade muito pequena são essenciais para diversos processos fisiológicos de plantas que, na sua ausência, ela não completaria o seu ciclo. Então, se a gente quer ter uma definição mais do ponto de vista fisiológico, existe uma classificação mais moderna, que ela agrupa esses elementos químicos essenciais em 4 grupos, de acordo com
a forma como que eles estão presentes nos tecidos de plantas e também sobre as funções que eles exercem nas plantas. Então a gente vai ter aqui grupo 1, que vai estar presente apenas nitrogênio e enxofre, são os elementos químicos que fazem parte de compostos contendo carbono. Nitrogênio, por exemplo, faz parte de aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos e diversas outras moléculas orgânicas. Enxofre também, né, diversas enzimas, e é constituinte também de diversos aminoácidos e proteínas. Então eles estão ligados nessas moléculas orgânicas e fazem parte de diversos processos metabólicos de plantas. E normalmente estão presentes em grande quantidade. Então eles entram aqui no grupo 1 de acordo com suas funções. No grupo 2 eu vou ter elementos químicos que são importantes para a integridade das estruturas celulares e para reações que envolvem energia. Então, por exemplo, fósforo é essencial para diversos processos que envolvem troca energética, como a molécula do ATP, do NADP, né, e diversas daquelas reações energéticas que vocês já estudaram ao longo da vida de vocês e que a gente vai ver também aqui na segunda parte de nossa disciplina. Na ausência de fósforo, não tem como a planta realizar diversas dessas reações que envolvem transformação de energia e utilização metabólica dessa energia. E aí, como eles normalmente estão ligados covalentemente também a essas moléculas, só que tem função energética, eles entram aqui no grupo 2. Então, boro e silício fazem parte de macromoléculas e componentes de parede celular, né? Então eles exercem sua função exatamente dando estrutura a tecidos vegetais. E aí, na ausência desses elementos químicos, as plantas também não conseguem completar o seu ciclo de vida. Então, por exemplo, o silício, e aí eu aproveito já para comentar a questão da controvérsia em relação ao silício, né, que é o seguinte. Deixa eu marcar isso aqui direito. O silício, diversos estudos têm mostrado a importância do silício como um elemento químico constituinte de paredes celulares que é essencial para a formação de estruturas das paredes celulares e diversas outras macromoléculas. E já tem se demonstrado que, por exemplo, em uma quantidade menor ou até na ausência desse elemento, as plantas prejudicam muito o seu desenvolvimento. Inclusive, a fotossíntese é afetada. Outras características, né, ligadas à tolerância a estresses ambientais ou até de insetos, né, e pragas, eles também são afetados na ausência de silício. Então a controvérsia surge exatamente por isso, porque é um elemento exigido em grande quantidade e que em sua ausência ou em sua escassez, né, em uma quantidade menor, as plantas prejudicam muito o seu desenvolvimento. Por isso que em estudos mais modernos, né, se verifica a importância de fornecer silício. Mas se a gente fizer um trabalho ou um experimento como naquele que eu mostrei numa daquelas figuras iniciais, se eu não fornecer silício durante todo o ciclo de vida da planta, ela completa o seu ciclo de vida. Só que vai ter o crescimento prejudicado. Então daí vem a controvérsia de que se ele deve ou não ser considerado um elemento essencial. É importante, né? A classificação fica aí por conta de vocês. Normalmente a classificação não é uma coisa que a gente deve se apegar tanto, né? O mais importante é compreender a função e a essencialidade de cada um desses elementos minerais. E no caso do boro também, tá? Ele faz parte de diversos complexos que conferem estrutura de plantas. A questão de silício também, só para retomar aqui o assunto, é que às vezes quando é difícil se observar em condições naturais escassez de silício, porque é um elemento químico muito abundante do planeta. Ele está presente em silicatos que se formam a partir das rochas, né? Então eles estão presentes sempre em quantidade muito elevada, só que em locais com cultivo muito intensivo, aí pode ser que esses silicatos vão sendo utilizados em grande quantidade pelas plantas. Se eles não forem sendo repostos, é que a gente observa sintomas de sua deficiência, né, ou problemas no desenvolvimento de plantas. E é por isso também que se demorou muito a entender a sua essencialidade, né, porque os testes de início eram feitos em solos, o solo tem bastante silício, então era difícil se detectar.
quando passou a se utilizar a solução nutritiva, né, que não se fornecia silício, aí foi que se observou que faltava alguma coisa para que a planta se desenvolvesse bem. Mas, né, mais uma vez lembrando, a planta completava seu ciclo, tá? Então vamos adiante. O grupo 3 de elementos químicos são aqueles elementos que exercem a sua função metabólica, mas que permanecem na forma iônica, ou seja, eles não se ligam a nenhuma molécula orgânica. Então aqui eu tenho cálcio, potássio, magnésio, cloro, manganês e sódio, que exercem diversas funções, mas jamais eles formam ligação química. Tá? Depois vocês olham com calma essa tabela, inclusive ela em português no livro, no material que eu coloquei da disciplina. O potássio, por exemplo, a gente já sabe algumas funções dele, né, que eu comentei lá em relações hídricas. Por exemplo, controle na abertura e fechamento de estômago acontece através da entrada e saída de potássio. Né? Lembrando daqueles mecanismos de controle do nível osmótico para controlar a entrada e saída de água, envolvia, né, ali principalmente entrada e saída de potássio. Além do efeito osmótico nas células guarda, existem diversos outros processos de controle osmótico no desenvolvimento de plantas em que o potássio é essencial. Assim como diversas reações enzimáticas também. Tá? Ele é um cofator exigido para diversas enzimas que são essenciais para a sobrevivência de plantas, né? E para que elas completem o seu ciclo de vida. Assim como esses outros elementos químicos também. Tá? Eles são necessários para algumas reações metabólicas, sem formar parte da molécula que catalisa essa reação metabólica, mas eles são essenciais para o funcionamento de diversas dessas reações. Então, mesmo sem formar ligação covalente, né, com essas moléculas, a planta não conseguiria completar todo o seu metabolismo, ou seja, todo o seu ciclo, na ausência deles. E no grupo 4, então nós temos os elementos que estão envolvidos em reações de oxirredução ou reações redox. Que aí eu tenho ferro, zinco, cobre, níquel e molibdênio, que fazem parte de algumas dessas reações. Eles são ou componentes de algumas moléculas que fazem parte dessas reações, ou são cofatores exigidos para que essas reações aconteçam. Né? Tenho aqui alguns exemplos delas ocorrendo, tem algumas outras também, né? E que se demorou muito, né? Como eu comentei, né? O níquel e molibdênio se demorou muito a descobrir a sua função, exatamente porque são exigidos em quantidade muito pequena. Mas sem eles, algumas reações enzimáticas, algumas reações metabólicas essenciais para o crescimento de plantas, para que elas completem o seu ciclo de vida, não aconteceriam. Por isso que eu comentei agora há pouco sobre a questão, né, que do ponto de vista fisiológico não vale muito a pena a gente pensar só na questão da quantidade do elemento num tecido. A gente tem que entender a função e por que eles são essenciais, né, para que a planta complete o seu ciclo de vida. Então essa classificação em 4 grupos é o que nós temos, né, de mais moderno dentro do estudo fisiológico da nutrição em plantas. Então isso é um exemplo de estudo feito com hidroponia. Para quem nunca viu hidroponia, né, é o cultivo de plantas sem estar no solo em si. Elas são colocadas em solução nutritiva. Existem esses 4 modelos aqui, né? O mais utilizado é o de cima, em que a planta fica diretamente sobre a solução nutritiva. Tem que ter uma aeração, tem que fornecer ar, né, contendo oxigênio, porque raízes elas precisam do oxigênio para a respiração aeróbica, né? Para poder ter o seu processo energético ocorrendo naturalmente, né? Aliás, seus processos metabólicos que exigem grande quantidade de energia ocorrendo naturalmente. Então sempre envolve a aeração, né, ou modelos de cultivo em que as raízes já ficam expostas ao ar. Tá? Então isso é uma forma bem utilizada atualmente de cultivo de algumas espécies de hortaliças, principalmente, porque permite exatamente o controle de todos os fatores ambientais que está fornecendo ali, né? Faz numa estufa com controle de iluminação, controla a água, porque quando fornece solução nutritiva fornece água também. Normalmente isso aqui é reciclado, né, ou recirculado ali
local e controla também o fornecimento de elementos químicos, aliás, né? Então aí dá para controlar bastante a utilização de recursos para o crescimento de plantas. Em solos nem sempre dá para fazer isso, porque parte da água irrigada evapora, desce para o lençol freático, parte dos nutrientes fornecidos são absorvidos por plantas que não são do interesse de quem está cultivando, ou que descem também para o lençol freático, né? Então tem competição por luz também, né? Às vezes dependendo do crescimento de plantas daninhas ali, né? Então por aí vai, né? Então aqui é uma forma mais controlada de se fazer cultivo. Inclusive, como eu mostrei lá, né, como os elementos químicos passaram a ser utilizados em grande quantidade, isso passou a ser um fator importante no investimento dos cultivos. E aí, se fazer o cultivo controlando, né, de forma bem adequada o fornecimento desses elementos, passou a ser um fator econômico muito importante nos sistemas de cultivo. Então, para fornecer os nutrientes da solução nutritiva dos cultivos hidropônicos, já tem diversos estudos estabelecendo a sua composição. Isso aqui é só um exemplo de uma solução nutritiva utilizada, que é a mais utilizada de todas, que é a solução de Hoagland, em que, na verdade, ela já foi até modificada pelo autor original, né? Em que consiste do seguinte: fornecer elementos químicos, mas na forma de sais. Vocês observam aqui que tanto os macro quanto microelementos eles são fornecidos ligados a algum outro composto, né, formando um sal mesmo. Tem que se calcular a proporção, né, para a gente ter uma quantidade final parecida com a daquela tabela que eu mostrei lá, né, de proporção entre cada um desses elementos químicos, porque nem sempre você vai ter aquela mesma proporção, porque às vezes um elemento químico desse reage com outro. Então isso causa aí, reações em que eles não ficam disponíveis para que as plantas absorvam. Então tem que se pensar nisso também ao calcular uma solução nutritiva, né? Fornecer uma quantidade em que os elementos não reajam entre si e que fiquem disponíveis para a planta. Então nem sempre a percentagem que nós temos aqui na solução nutritiva ou sua concentração final reflete o que existe no tecido da planta, mas reflete uma tentativa de aproximar o máximo possível a disponibilidade desses nutrientes de acordo com a absorção pelas plantas. O níquel e silício, né, estão sendo fornecidos mais recentemente. Então, na solução inicial de Hoagland, ele não utilizava níquel porque não se sabia ainda que era um elemento essencial e é exigido em quantidade muito pequena, que se você for fazer cultivo hidropônico, provavelmente o que está na semente já é suficiente para que a planta complete o ciclo de vida. Mas em algumas situações, né, ele pode ser problemático. E como ele é fornecido em quantidade muito pequena, né, então se coloca aqui, né, como opcional. Se a pessoa quiser fornecer, fornece para garantir. Não vai estar investindo muito, né, na utilização dele para garantir alguma produtividade. E o silício, sim, aí já se descobriu que ele é essencial, está presente em grande quantidade nos solos, mas não está presente em soluções nutritivas. Então, se você quer ter uma solução nutritiva que forneça tudo aquilo que é adequado para que a planta complete bem todo o seu ciclo de vida, cresça bem, produza bem, aí você tem que fornecer silício. Então, em soluções de hidroponia mais modernas, que o pessoal utiliza mais recentemente, aí sim o silício ele é utilizado em grande quantidade. Bom, mas é uma coisa interessante, tá? Quando a gente fala sobre elementos minerais, é que existem alguns desses elementos minerais que eles são bastante móveis dentro dos tecidos de plantas e que alguns deles são considerados imóveis. Ou seja, a partir do momento em que eles se ligam a alguma região das células, algumas regiões dos tecidos de plantas, eles simplesmente não podem sair daquele local e ir para um outro local. Então eu tenho aqui cálcio, enxofre, ferro, boro e cobre, que são considerados elementos imóveis. Por sua vez, nitrogênio, potássio, magnésio, fósforo, cloro, sódio, zinco e molibdênio são considerados elementos móveis. Por que eles são móveis? Por exemplo, se a planta precisa de nitrogênio lá na folha e existe nitrogênio em quantidade suficiente na raiz, ela consegue retirar aquele nitrogênio, transportar através do seu sistema vascular
e mandar ele para o local em que ele é necessário. Com relação aos elementos imóveis, não dá para fazer isso. Então essa classificação é interessante, que eu vou comentar mais adiante sobre sintomas de deficiência, porque entendendo a mobilidade interna dos elementos, isso é mobilidade interna, tá? Não tem relação com a absorção. A absorção do solo, a planta absorve adequadamente todos esses elementos, mas translocar internamente ou retranslocar, como eles colocam aqui na definição da tabela, aí ele só existe para alguns elementos. Né? Chegou no local, transportar novamente para outros, né, é que faz com que alguns sejam considerados móveis e outros imóveis. E no caso de ferro, para a absorção de ferro em solo, as plantas precisam liberar algumas moléculas orgânicas que são chamadas de quelatos, que elas se ligam ao ferro, formam uma estrutura com ligação iônica, né, ligação de hidrogênio entre eles, formando ligação química não tão forte, absorvem novamente essa molécula orgânica e aí o ferro é liberado na parte interna. Então, ferro no solo, às vezes ele está presente em quantidade suficiente para plantas, mas se não existisse esse efeito da planta produzir um quelato para se ligar na molécula de ferro, que no solo ela possui 3 cargas positivas, ou seja, ele perde 3 elétrons, então é uma molécula que tem carga elétrica difícil de atravessar estruturas da membrana plasmática das raízes, aí as plantas utilizam essas moléculas orgânicas chamadas de quelatos. Inclusive na solução de Hoagland, vocês observam que o ferro aqui está fornecido, né, tem NaFeDTPa, que é o ferro ligado exatamente ao quelato, né, já está fornecido ali na solução nutritiva, não precisa da planta produzir, ela simplesmente vai absorver isso daqui e utilizar para o seu crescimento. Bom, nessa tabela aqui não está colocado os macronutrientes, mas essa tabela essa fórmula é bem fácil de encontrar. Existe lá, inclusive no nosso livro texto e em diversos outros locais. Então, para quem for trabalhar com essa solução nutritiva, né, dá uma observada lá que já está tudo calculado na proporção, de acordo com ter uma quantidade final adequada para plantas e sem que ocorra reação interna entre cada um desses sais, né, o que ocorre precipitação às vezes, né, de um elemento reagir com o outro, desce lá para uma parte mais baixa e as raízes não conseguem mais absorver. Então tudo isso já está calculado e fornecido, de acordo com o crescimento de plantas. Uma outra coisa interessante é o seguinte: para cada um desses elementos essenciais de plantas, a gente vai ter um gráfico parecido com isso daqui, em que se eu colocar no eixo X a concentração do elemento no tecido da planta e comparar com a taxa de crescimento, eu vou ter uma faixa chamada de zona de deficiência, que significa o seguinte: quanto mais eu fornecer um elemento mineral, né, quanto mais aumentar esse valor aqui, maior é o aumento na taxa de crescimento da planta. Em seguida, existe uma chamada zona de crescimento adequado, em que não adianta aumentar a concentração do nutriente, porque isso não vai ter efeito na produção da planta, no seu crescimento. E existe também uma chamada zona de toxidez, em que, se eu continuar aumentando o fornecimento de um elemento químico, o efeito vai ser negativo, né? Ou seja, eu vou ter uma menor produtividade. Essas concentrações nem estão sendo colocadas aqui na figura, porque vão variar de elemento para elemento. Vocês veem lá, né? Macronutrientes, é claro que isso vai ser uma faixa muito maior. Micronutrientes vai ser uma faixa menor. Mas cada um deles vai ter a zona de deficiência, zona de crescimento adequado e zona de toxidez. E é claro que para microelementos, a zona de toxidez vai chegar de forma muito mais rápida, né? De acordo com a concentração dele. É tanto que existem diversos microelementos que são essenciais para o crescimento de plantas e que na maioria das vezes o efeito que eles causam são efeitos de toxidez, de afetar o crescimento de plantas. Então, tem vários daqueles lá, tá? Zinco, cobre, molibdênio, que causam, em excesso no solo, afetam a produtividade de plantas. Então isso existe para cada um deles. Uma outra coisa é o efeito do pH do solo. Solos muito essa figura aqui é o seguinte: vocês observam que quanto mais larga é essa faixa,
significa que a planta consegue absorver esses elementos minerais de forma mais adequada. E quanto mais fina a faixa, significa que a planta não consegue absorver o elemento mineral de forma bem adequada. Então vocês observam que às vezes pode ter um elemento mineral no solo, mas dependendo do pH do solo, as raízes não conseguem absorver esse elemento mineral. E aí, né, o problema não é aumentar a adubação, é fazer uma correção no pH do solo se você está pensando ali em um cultivo. Então, para cada um deles, né, tem essa questão, mas se a gente fizer uma média mais ou menos, se eu pegar aqui uma faixa em torno de 5, mais ou menos pH em torno de 5 até, vamos lá, o pH em torno de 5 até mais ou menos 6,5 é a faixa que a maioria deles vai estar disponível para que as raízes absorvam. Então, às vezes vocês encontram livros, né, sobre cultivo de algumas plantas, né, cultivo de eucaliptos. Qual o pH mais adequado do solo para o cultivo do eucalipto? Aí vocês vão encontrar lá solos variando de 5 a 6,5 de pH. Por quê? Porque é aquele pH do solo em que os nutrientes podem ser absorvidos em maior quantidade ou vão estar disponíveis, né, em maior quantidade para que as raízes absorvam. E uma outra coisa, né, isso está muito ligado ao efeito do pH, que é um conceito dentro de ciências de solos, que é o chamado capacidade de troca catiônica em solos. O que é isso, né? Na maioria das vezes, as partículas de argila, que é o que está representado aqui em cinza, elas possuem cargas elétricas negativas. Para a maioria das argilas, tá? Vou mostrar que existem exceções, mas a maioria das argilas tem carga negativa, então isso significa que elas atraem íons com carga positiva. Vocês estão vendo aqui cálcio, magnésio e potássio, que no solo, no pH da faixa de 5 até 6,5, em solos, eles ficam com cargas positivas. E aí eles se ligam a essas partículas de argila. Então, por que isso significa capacidade de troca catiônica? Porque às vezes você faz uma adubação contendo apenas potássio, e como o potássio vai ocupar o local que estaria ocupado pelo cálcio, muitas vezes a planta, quando você fornece apenas um desses nutrientes, por exemplo, forneci potássio, mas a planta absorveu potássio e cálcio. Por quê? Porque as partículas de solo, as partículas de argila trocaram esses elementos químicos. Então, solos que têm alta capacidade de troca catiônica, né? CTC significa capacidade de troca catiônica, porque são cátions, são íons com carga positiva, são solos bem adequados para o cultivo de plantas, porque ao mesmo tempo que eles conseguem acumular esses elementos e em determinadas condições deixá-los disponíveis para plantas, a partir do momento que você fornece a adubação de um desses elementos, eles permitem a troca, né, e a utilização pelas plantas. Então, por isso que muitas vezes quando se faz análise de solos, vocês vão obter lá como resultado, né, CTC tal, né, capacidade de troca em uma determinada faixa, e vai ter um diagnóstico lá, solo com boa capacidade de troca, solo com pobre capacidade de troca catiônica, e por aí vai, né, porque isso está ligado exatamente a essa capacidade dos cátions ficarem retidos pelas partículas do solo. Então aí as raízes, né, quando entram em contato com o solo, eu mostrei uma figura parecida com essa lá em relações hídricas, né? Então, ao mesmo tempo que elas estão aumentando a superfície de contato, vocês estão vendo aqui células da epiderme das raízes, para aumentar a superfície de contato para a absorção de água, elas vão aumentar também a superfície de contato para a absorção de elementos minerais, baseado na capacidade de troca catiônica desses solos, né? Vocês estão vendo aqui. Muitas vezes a planta acidifica o solo. Vocês estão vendo aqui a saída de íons H+, e que na verdade a intenção de acidificar o solo é principalmente fazer com que ocorra a troca catiônica, em que os íons H+, que têm carga positiva, se ligam nas partículas do solo, principalmente argilas, liberando o potássio ou outros elementos químicos para a planta, como está mostrado aqui nesse gráfico, tá? Por isso que a capacidade de troca catiônica é tão importante para um solo. E um solo com boa capacidade de troca catiônica vai ser aquele
mais rico em argilas. Seria mais ou menos assim como esses elementos químicos estão ligados nas partículas de argila e na solução do solo, tá? A solução que é exatamente a água contendo os elementos minerais ali presentes no solo. Então aqui tem um esquema mostrando como é que ficam, né, normalmente essas partículas de argila. Vocês observam que predominam cargas negativas, mas que em alguns locais existem cargas positivas também. Então elementos minerais com carga negativa se ligam em alguns locais das partículas de argila. Mas como predomina cargas negativas, a maior parte dos elementos com carga positiva ficam ligados, né, ficam retidos nesses solos. Por isso que em análise de solo, né, você tem lá a CTC alta, ou seja, tem alta quantidade de partículas de argila com essa capacidade de reter íons. E eles seriam retidos mais ou menos como está mostrado aqui nesse esquema, né, da figura. Né? O NH4, o H+, cálcio e por aí vai. E alguns desses íons eles ficam presentes também na solução do solo, né, interagindo com as moléculas de água. Lembra que eu falei, né, lá em relações hídricas que alguns desses elementos minerais eles contribuem para a redução do potencial osmótico do solo, porque exatamente eles ficam retidos nas moléculas de água. Só que, né, lembrando mais uma vez lá de relações hídricas, eu falei que esse efeito osmótico ele é muito pequeno. Em solos de condições naturais a gente pode até desconsiderar esse efeito. Só em solos salinos, que são sódios ricos em sódio, que seria esse elemento mineral aqui, mas presente em quantidade alta para causar efeito salino, causar problema para plantas, é que vai existir um efeito osmótico. Então, em condições naturais de solos, né, além de existirem alguns elementos minerais ligados às partículas de argila, principalmente outras partículas do solo, alguns deles já ficam ligados às moléculas de água, formando ligações de hidrogênio, né, formando locais. Vocês lembram lá, né, quando eu falei da molécula de água, que ela forma aliás, ela forma carga positiva residual nos locais em que existem hidrogênios e forma carga negativa, aliás, residual nos locais de hidrogênio. Então significa que nos locais que tem hidrogênio vão ser atraídos por moléculas de água também. As cargas, aliás, os íons com carga positiva. E os íons com carga negativa vão ser atraídos pelas partes de hidrogênio das moléculas de água. Né? Então por isso que eles ficam bem dissolvidos lá na solução do solo. Isso aqui é um esquema interessante para a gente ver a proporção, né? Se eu for comparar grãos de areia, silt e argila, que é o que a gente considera mais aqui em nutrição mineral de plantas, para a gente ver proporcionalmente como eles são diferentes. Lembram lá em relações hídricas, quando eu falei do efeito capilar, né, de que quanto menor a partícula do solo, seria uma coisa que eu poderia comparar com um tubo capilar, que ele seria muito fino. Então ele teria capacidade de reter muita água. Por quê? Porque tem cargas elétricas. E além dele ter capacidade as partículas de argila, por terem capacidade de reter moléculas de água, elas também têm capacidade de reterem elementos minerais. Então é um efeito, acaba sendo muito parecido a ligação desses elementos minerais com as partículas do solo e com a ligação da água também. Por isso que a gente estuda todos relações hídricas e nutrição mineral no mesmo tópico de nossa disciplina. E vocês lembram lá também, né, que eu comentei de que um solo rico em argila, apesar dele reter água com mais intensidade, mas ele permite uma maior faixa em que a água fica disponível para plantas. Né? Se qualquer dúvida, vocês voltam aí em algumas aulas atrás. Por quê? Porque são solos que tem uma faixa muito grande em que o potencial hídrico vai da capacidade de campo até o ponto de murcha permanente, uma faixa muito grande de percentagem de água. Esses solos ricos em argilas, eles também têm uma faixa grande sobre a capacidade que eles têm de reter elementos minerais e deixar esses elementos minerais disponíveis para plantas. Por isso que muitas vezes, né, esses solos ricos em argilas, eles são muito interessantes também do ponto de vista nutricional de plantas. Só que, de acordo com o tipo de argila, que é o que está mostrado aqui nessa tabela, a gente vai ter variações.
desde o tamanho da argila quanto a sua forma, que isso não tem muita importância para plantas, até algumas capacidades, como por exemplo a capacidade de troca catiônica, que é o mais importante, que está aqui embaixo. Então vocês veem que a Monte Morilonita, que é um tipo de argila bem rico em diversos solos, vocês vão estudar isso bastante nas disciplinas de nutrição de plantas do nosso curso. Ela é se um solo é rico nesse tipo de argila, significa que ele vai ter uma alta capacidade de troca catiônica, porque ela é exatamente um daqueles tipos que tem muitas cargas elétricas. E a gente tem variações, né, também em relação a outras. Mas se a gente for pensar do ponto de vista nutricional da planta, seria essa a importância de se estudar os diferentes tipos de argila em um solo. É claro que tem, se você for levar em consideração outros fatores, né, outras vão ter mais importância ou menos. Mas para uma planta, de acordo com a capacidade de reter nutrientes, seria esse o efeito principal. E no caso de um solo, né, interessante porque próximo à superfície, que vocês observam que fica mais escuro aqui, é onde existe uma maior concentração de matéria orgânica, porque é exatamente o que está descendo lá das plantas que são cultivadas em cima, né? Matéria orgânica que está caindo e está entrando em decomposição. E é também a faixa do solo em que a nutrição de plantas é mais adequada, em que elas crescem melhor, porque exatamente está havendo decomposição dessa matéria orgânica e os elementos minerais que estavam na matéria seca vão sendo novamente liberados para a absorção novamente das raízes. Então essa é a faixa ali do solo mais nutritivo. Nas faixas mais baixas, né, então já tem uma distância em relação à matéria orgânica que está caindo, que está se decompondo. Normalmente vão ter ainda vão ter muitos elementos minerais, aliás, aqui, mas eles que vêm principalmente do intemperismo das rochas que deram origem ao solo, principalmente, né? Claro que desce alguma matéria orgânica para aqui também, mas a faixa, né, principal ali para a absorção de plantas é nessa região. É nessa região também que vão estar presentes em maior quantidade as argilas, porque é exatamente a porção do solo em que ocorreu o intemperismo mais cedo, né, nas eras geológicas. Então aqui vão ter partículas maiores porque a rocha ainda está em decomposição. Então é isso daqui que fornece também, né, a possibilidade das plantas obterem melhor os seus nutrientes. Bom, então por enquanto é isso, né? Eu vou fazer mais uma aula sobre nutrição de plantas para a gente encerrar esse assunto. Esse assunto é bem mais curto do que o de relações hídricas, até porque vocês já vão ver algumas coisas aqui em outras disciplinas do curso de vocês. O objetivo aqui é principalmente fazer uma introdução mostrando os efeitos fisiológicos nas plantas, porque quando vocês estudarem o efeito prático e com a compreensão do efeito fisiológico, fica muito mais fácil o entendimento desse assunto. Então, muito obrigado pela atenção e a gente continua na próxima.